Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui no plenário, agradecer a presença de todos os vereadores. Solicito a primeira secretária que possa iniciar a chamada. Vereador Claudecir Marrafon. Vereador Claudineide Nelo. Presente. Vereadora Dulcemara Lúcio, presente. Vereador Eliseu Zanini. Presente. Vereador Fábio Araújo Roque. Presente. Vereador José Maria Berberti. Presente. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Presente. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Vereador Odilo Antônio da Silva. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Presente. Todos presentes. Havendo número legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontra-se sobre as mesas cópias da ata da sessão anterior. A ata está em discussão. Com silêncio dos vereadores, vou colocar a ata em votação. A ata está aprovada. Passamos agora ao expediente sem votação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pirapozinho, venho até a honrosa presença de Vossa Excelência e nobres edis para solicitar algumas informações de interesse pessoal, como também de toda a população de Pirapozense. Ocorre que em 2012, como é de conhecimento de todos, foi inaugurado o Corpo de Bombeiro aqui em Pirapozinho. A princípio, não se falava em cobrança de taxas de combate a incêndio. Esta, então, assim como o Fundo Especial de Manutenção do Corpo de Bombeiros, foram criadas através da lei complementar no ano de 2013, na administração do prefeito Orlando Padovan. Daí então, entre 2013 até nos dias atuais, amargamos o pagamento de valores absurdos que são cobrados a título de taxa de incêndio. Em maio desse ano, houve decisão do Supremo que trata a respeito da cobrança de taxa de incêndio, cobrada pelos municípios, onde a maioria entendeu que as prefeituras não têm competência para instituir tributos sobre segurança. Nesta mesma decisão, o Supremo já se antecipa e diz que os contribuintes poderão ser ressarcidos dos valores pagos relativos às taxas de incêndio. Vimos que vários municípios, através de suas câmaras de vereadores, já se manifestaram a favor da população e já pediram ao Executivo que se desenvolva aos contribuintes o que foi cobrado indevidamente pela Prefeitura. Em Presidente Prudente, o pedido foi para que seja compensado na cobrança de outros impostos. Diante de todos esses fatos, gostaria de saber quais providências que esta Casa de Leis já tomou a respeito do assunto e como ficarão as devoluções dos referidos valores cobrados indevidamente. Atenciosamente, Nélio Berbete Braguin, ao excelentíssimo senhor Lucas Padovan dos Santos Pavani, presidente da Câmara Municipal de Pirapozinho, São Paulo. Esse ofício será respondido no seu prazo legal. Senhor presidente, convite, audiências públicas, Lei Orçamentária Anual LOA 2018. O Governo do Estado de São Paulo convida toda a comunidade regional a participar das audiências públicas para a elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual LOA 2018, cujo objetivo é debater as ações que estarão contidas nos processos de planejamento e de desenvolvimento ora em implementação nas regiões administrativas, metropolitanas e aglomerados urbanos do Estado. Para tanto, esperamos contar com a honrosa presença de Vossa Senhoria, que em muito contribuirá para o sucesso dos trabalhos a serem desenvolvidos na data, horário e local abaixo citados. Informamos ainda que estaremos disponibilizando nos sites na internet audiência pública eletrônica, a fim de propiciar à população a uma forma a mais de participação nos processos de planejamento do governo paulista. Os endereços são www.planejamento.sp.gov.br e www.saopaulo.sp.gov.br, a partir de 13/6. Abrangência: Região Administrativa de Presidente Prudente, dia 21 de junho de 2017, às 10 horas, no auditório do Centro Cultural Matarazzo.
na rua Quintino Bocaiúva, 749, Vila Marcondes, Presidente Prudente. Atenciosamente, Francisco Torturello. Indicação número 112/17/17. Indicamos à mesa que se oficie ao Executivo Municipal no sentido de que se proceda a pintura da grade que protege o prédio do pronto atendimento, pois está totalmente enferrujada, causando uma má impressão do ambiente de saúde. Em que pese a simplicidade da providência, reputamos como importante no sentido de atribuir àquele próprio municipal a necessária manutenção, expressando o zelo da administração para com os próprios públicos, conferindo ainda melhor aspecto daquele local. Autor, vereador Claudinei de Nello. Indicação número 113/17. Indicamos à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que seja instalada uma caixa com grande dimensão na altura do quilômetro 2 da rodovia SP-272, rodovia Olímpio, próximo ao cruzamento desta com a estrada municipal Simão Santos Paixão, que dá acesso à estrada boiadeira de Tarabai, para armazenamento de lixo gerados nas propriedades rurais daquelas adjacências. Trata-se de providência das mais urgentes, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais daquela área para destinação do lixo, fato que vem ensejando muitas reclamações, impondo-se assim a atuação administrativa neste sentido. Autor, vereador Claudinei de Nello. Indicação número 114/17/17. Indicamos à mesa que se oficie ao chefe do Executivo, solicitando urgente serviço de limpeza e manutenção do bueiro localizado na rua Francisco Pérez, localizado no bloco 2 do conjunto habitacional Antônio Bento Pimentel. Alertamos a administração quanto à situação em que referido dispositivo de escoamento de águas superficiais daquela área, podendo inclusive constatar no seu interior uma roda de veículo, ensejando o risco de obstrução, prejudicando o escoamento das águas. Autor, vereador Claudinei de Nello. Indicação número 115/17. Indicamos à mesa que se oficie ao Executivo Municipal que sejam realizados serviços de recuperação do leito carroçável da rua Mário Ângelo Sereguete, de frente ao Centro de Convivência do Idoso. O trecho aqui referenciado encontra-se em precaríssimas condições de tráfego, com crateras e depressões, opondo obstáculos à livre circulação de veículos, acarretando ainda avarias em veículos, exigindo-se assim que com a máxima urgência se promovam os serviços retrocitados. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 116/17/17. Indicamos à mesa que seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando providências no sentido da implantação de lixeiras no recinto da Praça Municipal do Jardim das Flores. A questão das lixeiras públicas em vias e em logradouros públicos constitui-se em problema que desafia as administrações que sucedem em nosso município, impondo-se, no entanto, que seja enfrentado solicitando-se todos os casos de ausência de tais dispositivos, dentre os quais referente ao logradouro objeto da presente propositura. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 117/17. Indicamos à mesa que seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que seja constituída uma equipe de servidores com a específica finalidade de proceder o levantamento de todos os pontos escuros existentes em nossa cidade, com elaboração de relatório para subsidiar pleito a ser encaminhado à empresa concessionária do serviço de energia elétrica no âmbito deste município, exigindo da mesma urgente solução deste grave problema. Dentre os vários pontos, destacamos a rua Antônio Sebastião da Silva, proximidades do Centro Cultural, cabendo enfatizar que tais ocorrências fragilizam a segurança pública, impondo-se assim que, com a celeridade que o fato requer, seja o problema equacionado, restabelecendo a tranquilidade no seio de nossa população. Autora, vereadora Dulcemara Lúcio. Indicação número 118/17/17.
Indicamos à mesa que se oficia ao Executivo Municipal solicitando a urgente inclusão no cronograma de obras dessa municipalidade a realização do serviço de pavimentação asfáltica da Rua Miguel Omar Barreto. Chamamos a atenção dessa administração quanto à urgência do serviço ora postulados, considerando que trata-se de uma das poucas ruas de nossas cidades que ainda não foi contemplada com este precioso melhoramento, em que, em razão das suas precárias condições, torna praticamente impossível a circulação de veículos pela mesma, fato que, com toda a justiça, enseja críticas e reclamações de seus moradores. Autora, vereadora Dulcimara Lúcio. Daremos início ao expediente com votação. Comunico ao plenário que aqueles que quiserem fazer uso da palavra deverão se inscrever no livro que se encontra sobre esta mesa diretora. Projeto de Lei número 047, de 13 de junho de 2017, dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. O prefeito do município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura um crédito adicional especial na importância de R$ 19.000, distribuindo as seguintes dotações: Divisão de Administração, Turismo, Lazer, Material de Consumo, Tesouro e Geral. 27.813, Turismo e Lazer, outros serviços de terceiro, pessoa física. 27.813, Turismo e Lazer, outros serviços de terceira pessoa jurídica, Tesouro Geral. E 27.813, Turismo e Lazer, passagens e despesa com locomoção. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação parcial de dotação. Esse aqui. Hoje existe apenas um projeto e ele será encaminhado às comissões pertinentes. Não havendo inscritos para fazer uso da palavra, vamos dar início à primeira parte da ordem do dia. Agora serão lidos os requerimentos dos vereadores. Requerimento número 112/17/17. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, solicitando que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de que sejamos informados sobre a possibilidade da instalação de sala de socialização para os profissionais motoristas de ambulância da UBS, pronto de atendimento neste município. Cumpre-nos enfatizar que já existe uma sala de descanso para esses profissionais, porém este espaço não permite a estadia em período ocioso de aguardo para o devido atendimento de deslocamentos de pacientes, urgindo assim a necessidade de uma sala de acomodação com aparelho televisor, sofá, favorecendo a socialização desses trabalhadores, dando-lhe melhores condições para o desenvolvimento de suas funções. Autor, vereador Claudinei de Nello. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 113/17. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência,
que oficiado seja ao prefeito municipal, solicitando que se informe a este legislativo sobre a viabilidade da implementação de sistema de rodízio para a limpeza dos diversos bairros de nossa cidade, haja vista que, face ao reduzido quadro de servidores no setor, alguns pontos da cidade não vêm recebendo tal serviço, suscitando muitas reclamações, cumprindo-se assim que, com a maior celeridade possível, seja adotado um sistema eficiente para atendimento de todos os setores. Autor, vereador Claudinei de Nelo. Requerimento está em discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 114/17/17. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que sejamos informados se existem estratagemas específicas para organizar o sistema de circulação das ambulâncias durante o período da realização da Festa Junina de Pirapozinho, FEJUP 2017, objetivando melhorias nos atendimentos. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 115/17. Requeremos à mesa satisfeitas formalidades regimentais em caráter de urgência, que sejamos informados sobre a realização de eventuais estudos técnicos tendo por objeto a implantação de um redutor de velocidade na rua Adolfo Teófilo. Chamamos a atenção dessa administração quanto ao grave problema verificado na via em apreço, especificamente na altura do número 80 da mesma, haja vista que, em decorrência da velocidade imprimida aos veículos, tornou-se recorrente a ocorrência de colisões no muro do imóvel acima citado, fato que vem preocupando não somente os moradores do mesmo, como também de toda a população residente naquele setor da nossa cidade. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 116/17/17. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que oficie-se ao chefe de nosso executivo solicitando que se informe a esta casa sobre a viabilidade técnica e financeira da instalação de câmeras de vigilância junto aos muros da escola Professor Geraldo Salim Jorge, considerando que nos últimos dias a escola vem sendo alvo de vândalos. Conforme relatado por pais de alunos referido ao estabelecimento de ensino, possui apenas um vigia que exerce funções até a meia-noite, ficando aquele local desguarnecido após o horário retro, restando facilitada a invasão do local, haja vista que o alambrado não oferece dificuldades à sua transposição. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 117/17. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal solicitando que se informe a esta Casa Legislativa se existe alguma possibilidade técnico-jurídica para a realização de termo de parceria entre o município de Pirapozinho e empresas que executam serviços de reformas e melhorias na rodovia Assis Chateaubriand, tendo por objeto a realização dos serviços de recuperação da área situada entre o leito da mesma rodovia e a rua Eliseu Evangelista de Souza. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 118/17/17. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais após ouvido o douto plenário, que se oficie ao Executivo Municipal que se informe a este Legislativo sobre a efetiva execução da Lei Municipal número 4.181/16, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas das agências dos Correios e das instituições bancárias e financeiras que possuam agências ou postos de atendimento localizados no município de Pirapozinho e da outras providências. Assim sendo, solicitamos que sejamos informados sobre a atuação da fiscalização municipal, se existem ou as razões da não exigência de sua execução. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 119/17.
Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito solicitando que seja informada a esta Casa sobre eventuais providências enviadas pela administração no sentido da implantação dos serviços de sinalização horizontal e vertical nas ruas que compõem o entorno da cozinha piloto, composto pelas ruas Francisco Vantini, Isidoro Pássari e José Belém dos Reis. Reiteramos pleito já encaminhado por este Legislativo, tendo em vista a gravidade da situação vislumbrada naquela área, urgindo assim que tenhamos as informações pertinentes sobre a efetiva atuação da municipalidade, tendo por finalidade solucioná-lo. Autor, vereador Lucas Padovano Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 120/17/17. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao Executivo Municipal solicitando que se informe a este Legislativo sobre eventuais projetos e programas, tendo por objeto viabilizar a instituição da coleta seletiva de lixo no âmbito do nosso município. Ressaltamos a importância da implementação de programas nesse sentido, considerando os benefícios sociais, geração de empregos, benefícios econômicos, redução do custo de transporte e disposição, além de receitas resultando da venda do material coletado, justificando destarte que todos os esforços sejam enviados buscando sua instituição. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 121/17. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que sejamos informados sobre a efetiva aplicação dos dispositivos previstos no consórcio firmado por este município com o CIVAP, relatando os benefícios auferidos pela população decorrentes da inserção de Pirapozinho como membro do mesmo. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 122/17/17. Considerando que está em tramitação no Congresso Nacional a reforma previdenciária que modifica a vida dos brasileiros em relação à aposentadoria, considerando situações específicas que diferem as condições para a aposentadoria, considerando as particularidades das classes dos agentes de segurança penitenciária, em especial as condições insalubres e perigosas vividas pelos seus servidores, considerando o princípio da isonomia, em que os méritos iguais devem ser tratados de modo igual, e as situações desiguais desigualmente, e que não se deve haver distinção de classes que possuem situações semelhantes. Considerando que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, declarou inconstitucional o direito de greve de servidores públicos de segurança em caráter de repercussão geral e estendeu a restrição a agentes penitenciários, colocando-os no mesmo patamar que os funcionários das carreiras policiais. Considerando que os policiais estão inclusos no texto da reforma previdenciária com regras especiais, considerando que os agentes de segurança reivindicam a inclusão da categoria na aposentadoria especial, requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja consignado na ata dos presentes trabalhos voto de apoio à categoria de segurança penitenciária de nossa cidade, Estado e de todo o país, por questão de justiça e igualdade, a fim de serem inclusos na reforma previdenciária de forma especial nos moldes das demais forças policiais. Autor, vereador José Maria Berbete. Requerimento está em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, nobre vereador. Simplesmente para pedir aos demais vereadores que assinem junto comigo essa moção, por se tratar de um fato de suma importância. Requerimento continua em discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 123/17. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, solicitando desta mesa diretora a realização de audiência pública no dia 26 de junho próximo, no recinto desta Casa, às 19h30, tendo por objeto de discussão reformas da rodovia Assis Chateaubriand, SP 425. Ressaltamos a relevância do tema face à grande expectativa da população em geral, quanto aos serviços que estão sendo realizados, ensejando assim a audiência acima postulada,
procedendo-se convites para representantes do município de Estrela do Norte, Narandiba, Tarabá, Sandovalina, Teodoro Sampaio, Rosana, Mirante do Paranapanema, Anhumas e Presidente Prudente. Assim sendo, solicitamos o agendamento de data propícia para sua realização. Autor, vereador Fábio Araújo Roque. O requerimento está em discussão. Quer que lê novamente, vereador? Não, é que ele marcou dia 26 aqui, ó, e aqui. Data oportuna, entendeu? Dia 26. Então, considere-se o requerimento com a data do dia 26. Continue a discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Quero pontuar aqui e agradecer a presença do ex-vereador Cícero. Obrigado pela presença aí no plenário. Seja bem-vindo. Daremos início à segunda parte da ordem do dia. Projeto de lei número 047/17/17. Nós temos um requerimento de urgência solicitado que seja colocado em primeira e segunda discussão e votação na presente sessão, dando às comissões seus pareceres competentes. O requerimento de urgência está em discussão. Ninguém usando da palavra, vou colocar em votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento de urgência. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Pela legalidade. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Pela legalidade. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Pela legalidade. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Parecer da Comissão de Justiça aprovado. Vamos ouvir o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador José Maria Berbete. Vereadora Dulcemara Lúcio. Favorável. Vereador Claudecir Marrafon. Favorável. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Parecer da Comissão de Finanças aprovado. Projeto de lei número 047/17/17 está em primeira discussão. Ninguém fazendo uso da palavra, vou colocar em primeira votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 047/17/17 aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 047/17/17 está em segunda discussão. Ninguém usando da palavra, vou colocar em segunda votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 047/17/17 está aprovado em segunda e última votação. Senhores vereadores, considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento Legislativo, de conformidade com o disposto no parágrafo 5º do artigo 165 do Regimento Interno desta Casa, emitiu seu competente parecer referente às contas municipais do exercício 2012, sob a responsabilidade do senhor Marcos Antônio Brambila, vamos dar início ao julgamento das referidas contas. Senhores vereadores, colocaremos agora em apreciação e julgamento as contas do município no exercício 2012, que teve como responsáveis o senhor Marcos Antônio Brambila. É necessário ainda informar as pessoas que se encontram nas galerias que, de conformidade com o disposto no artigo 173
do regimento interno desta Casa, qualquer cidadão poderá assistir às sessões públicas das galerias, desde que guardem silêncio, sem dar sinal de aplauso ou reprovação, sendo compelido a sair imediatamente do edifício, caso perturbe os trabalhos. Convido ao senhor Marcos Brambila, que possa ocupar, se quiser, a cadeira colocada aqui, à minha frente aqui. Isso, Marcos. Consulto o senhor Marcos Antônio Brambila e os senhores vereadores se entendem necessária a leitura das peças do processo ou se em comum acordo a dispensa. Acredito aqui que nós daremos leitura aos pareceres, certo, doutor? Havendo concordância, solicito que conste ata a dispensa da leitura das peças processuais. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Município Pirapozinho, com assunto: contas anuais do exercício de 2012. Prefeito, senhor Marcos Antônio Brambila. Advogado, Dr. José René Pires de Campos, OAB 87884. Procuradoria de Contas, doutora Renata Constante Sestari. Ementa. Município Pirapozinho, contas anuais do exercício de 2012, ensino 25,72%, profissionais do magistério 61,69%, saúde 23,43%, desequilíbrio financeiro e orçamentário de 69% e 5,17%, respectivamente. Abertura de créditos adicionais acima do excesso de arrecadação que não ocorreu. Despesas com pessoal acima do limite. Aumento das despesas dos 2 últimos quadrimestres sem lastro financeiro. Não atendimento ao contido nos artigos 23º-B e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura. Votação unânime. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo. Considerando o que consta do relatório, o voto do relator, conforme notas taquigráficas juntados aos autos, e a segunda Câmara, em sessão de 4 de novembro de 2014, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente e relator, e Sidney Stanislau Beraldo, e do auditor substituto de conselheiro Valdenir Antônio Polizelli, e da Câmara pelas razões expostas no voto do relator. Juntado aos autos, decidiu emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, exercício de 2012, ressalvando para instrução complementar em autos apartados distinto o apurado pela fiscalização quanto ao subitem B531, quanto ao subitem B53, conforme especificado no voto do relator. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Tiago Pinheiro Lima. Publique-se, São Paulo, 13 de novembro de 2014. Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Parecer. Pedido de reexame. Município Pirapozinho, prefeito senhor Marcos Antônio Brambila, contas anuais do exercício 2012, requerente senhor
Marcos Antônio Brambila, ex-prefeito. Em julgamento, reexame do parecer da segunda Câmara em sessão de 4/11/2014, publicado no Diário de 26/11/2014. Advogado, Dr. José René Pires de Campos. Ementa. Pedido de reexame, município Pirapozinho, contas anuais do exercício de 2012, afastada apenas a falha referente ao desequilíbrio financeiro e orçamentário, ficando mantido o parecer recorrido, conhecido e não provido. Votação unânime. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 001-781/026/12, considerando o que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos no plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre a presidência da conselheira Cristiana de Castro Moraes, em sessão de 2 de dezembro de 2015, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cidadini, relator Edgar Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Dimas Eduardo Ramalho e Sidney Stanislau Beraldo, e da auditora substituta de conselheiro Silvia Monteiro. Preliminarmente, o plenário reconheceu do pedido de reexame e, quanto ao mérito, negou-lhe provimento, apesar afastando a falha referente ao desequilíbrio financeiro e orçamentário, ficando mantido o parecer prévio desfavorável emitido sobre as contas do município de Pirapozinho, exercício de 2012, juntado às folhas 187/188 dos autos. Foi proferida sustentação oral pelo senhor Adalto Aparecido Escardoelli, ex-prefeito municipal de Matão. Presente, o Procurador-Geral do Município Público de Contas, Dr. Rafael Neubert Demarque Costa. Publique-se, São Paulo, 10 de fevereiro de 2017. Dimas Eduardo Ramalho, presidente. Antônio Roque Cittadini, relator. Acórdão. Tribunal de Contas 001-781/026/12. Embargos de declaração. Embargante, senhor Marcos Antônio Brambila, ex-prefeito municipal de Pirapozinho. Assunto, contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Pirapozinho. Responsável, senhor Marcos Antônio Brambila, prefeito à época. Embargada, decisão do Tribunal Pleno que conheceu do pedido de reexame e, quanto ao mérito, negou-lhe provimento, apenas afastando a falha referente ao desequilíbrio financeiro e orçamentário, ficando mantido o parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. Acórdão publicado no Diário de 20/2/2016. Advogados, Dr. Rogério Leandro Ferreira, OAB SP, número 142.624 e outros. Acompanha Tribunal de Contas 001-781/126/12 e expedientes Tribunal de Contas 032.568/026/12. Procuradoria de Contas, doutora Renata Constante Sestari. Ementa, embargos de declaração, ausência de omissão, contradição ou obscuridade no parecer exarado, corrigido apenas o erro material, parecer embargado, conhecidos, provimento parcial, votação unânime. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo do Tribunal de Contas número 001-781/026/12, considerando o que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, o plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre a presidência do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, em sessão de 19 de outubro de 2016, pelo voto do auditor substituto de conselheiro Josué Romero, relator dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Stanislau Beraldo, e do auditor substituto de conselheiro Sami Urman. Preliminarmente conheceu dos embargos de declaração e, quanto ao mérito, acolheu-os parcialmente, apenas para o fim específico de corrigir o erro material,
constando. Foi concedida a palavra ao senhor Marcos Antônio Brambila, ex-prefeito municipal de Pirapozinho, que produziu sustentação oral conforme respectivas notas taquigráficas, correção feita no parecer exarado na sessão do Tribunal Pleno de 2/12/2015. Presente o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Neuber Demarque Costa. Publique-se, São Paulo, 1º de novembro de 2016, Dimas Eduardo Ramalho, presidente, Antônio Roque Cittadini, redator. De 12 de junho de 2017, relator José Maria Berbete, voto vencedor. Responsável, Marcos Antônio Brambila. Interessado, Prefeitura Municipal de Pirapozinho, processo número 033/17/17, TC 001-781/026/12. Assunto: parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho relativas ao exercício de 2012. Relatório: adota o relatório apresentado pelo senhor relator Claudecir Marrafão em seu voto vencido. Preliminares: adota os argumentos expedidos pelo relator Claudecir Marrafão em seu voto vencido, mantendo a rejeição das preliminares arguidas, que foram aprovadas por unanimidade. No mérito, em que pese o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ter opinado pela rejeição das contas do exercício de 2012 de nosso município, após a análise das justificativas apresentadas, concluo pelo parecer favorável às mesmas e, portanto, contrário ao parecer emitido pela Corte de Contas. Ao Legislativo cabe a fiscalização do município e a apreciação das contas anuais prestadas pelo Executivo, aprovando-as ou reprovando-as, sendo o Tribunal de Contas órgão auxiliar técnico nessa apreciação. É o que podemos extrair do artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Primeiro, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas do Estado ou do município, ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas do município, onde houver. Segundo, o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Nesse sentido, a sinopse constitucional acerca da matéria, portanto, é bastante clara e precisa, pois, segundo a Constituição Federal, compete ao Legislativo, e somente a esse poder constituído, julgar as contas de governo do chefe do Poder Executivo, depois da necessária e indispensável autoração do Tribunal, mediante a emissão do parecer prévio sobre tais contas. Essa competência, de certo, não poderia ter sido outorgada a outro poder constituído da República, uma vez que o Legislativo representa o povo, fonte primária e titular dos recursos e bens públicos. Na espécie, a deliberação das Cortes de Contas, embora seja conclusiva, não tem conteúdo decisório, pois o parecer prévio constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, cuja função é subsidiar, frise-se, o julgamento das contas, que é de competência exclusiva do Legislativo. Vale dizer, se ao Tribunal de Contas cabe a análise fria dos números, à Câmara Municipal, juiz final do processo, cabe a análise real, em consonância com os acontecimentos e atitudes do gestor que levaram ao resultado orçamentário. Ao Tribunal de Contas, não cabe a análise das situações vividas pela população e suas necessidades, nem a conduta pessoal do gestor na condução da administração. Já ao político, cabe uma análise mais profunda sobre os motivos que podem ter levado a uma eventual irregularidade e se os benefícios auferidos pela população não foram suficientes para justificar a irregularidade e afastá-la. Tanto é verdade que podemos colher da manifestação do conselheiro, do relator do TCESP, senhor Dr. Roque Cittadini, Antônio Roque Cittadini, em folhas 542. Mantendo a decisão, e digo ao senhor prefeito que não estou julgando a política de Pirapozinho, o senhor fez muito bem de colocar a grande realização que o senhor fez, mas nossa análise é contábil e essa interpretação não me parece aceitável. Vê-se que o Tribunal de Contas, ao julgar, até reconhece o trabalho realizado pelo prefeito Marcos, mas por ser estritamente técnico, julga apenas números.
Já nós, vereadores, somos julgadores políticos e precisamos, na nossa análise, levar em consideração essa faceta da administração. No caso em análise, temos que a fiscalização do Tribunal de Contas apontou irregularidades devidamente especificadas, restando ao final apenas duas. Ofensa ao artigo 42 da lei da LRF. B. Excesso nos gastos com pessoal. As demais irregularidades, inclusive o desequilíbrio financeiro, foram afastadas, demonstrando que a gestão não fora irresponsável, já que manteve o déficit financeiro em patamares aceitáveis. Outro sim, a aplicação em educação e saúde se der acima dos limites legais, o que demonstra a grande preocupação do gestor em atender às demandas da população. O equilíbrio financeiro não pode ser uma panaceia que leve o gestor a abandonar a população carente à própria sorte em nome de uma instabilidade econômica. Para tal atendimento, demonstrou o senhor Marcos que fora necessário efetuar gastos que, em pequeníssima porcentagem, ultrapassaram os limites legais. Porém, com a análise dos documentos anexados aos autos pelo Executivo, vemos que o senhor Marcos buscou tomar as atitudes necessárias para adequar as finanças aos patamares legais, porém, sem descurar do atendimento à população, motivo primeiro da existência da administração pública. Servidores foram exonerados, horas extras foram cortadas, despesas foram suprimidas. Se tais medidas não levaram à recondução imediata das despesas aos patamares legais, possibilitaram que tal se desse já no primeiro quadrimestre do seguinte, o que, ao meu ver, discordando do decidido pela Corte de Contas, sana a irregularidade. O bom gestor não pode preocupar-se exclusivamente com as contas, mas, prioritariamente, com o atendimento da população, mormente aquela mais necessitada. É prova de coragem colocar sua administração mais a serviço do povo que da frieza dos números, mesmo tendo que, ao depois, ver-se sobre os riscos que ora vive o responsável. E a nós, que acompanhamos o cotidiano da administração, temos que analisar se tais gastos eram necessários e urgentes, e sabemos que o foram. De resto, restou demonstrado, até pela análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o senhor Marcos Antônio Brambila não praticou atos de desvios ou malversação do dinheiro público. Por tais motivos, meu voto é pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, expedido nos autos do Tribunal de Contas 001-781/026/12, referente às contas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, exercício de 2012, que tinham como responsável o senhor Marcos Antônio Brambila, sendo, pois, favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal daquele exercício, mantidos os demais termos, constante de dito parecer. É como voto José Maria Berberti, presidente, e Dulcimara Lúcio, vice-presidente. Lidos pareceres, agora a palavra está aberta aos senhores vereadores para suas manifestações, pelo prazo de 5 minutos. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o vereador Berberti, presidente da comissão, vereador Claudecir, pelo bom andamento da comissão, nas reuniões, na disponibilidade de horário, em que a harmonia foi mantida. E nós chegamos a um consenso. Muito obrigada, deu tudo certo. Venho aqui hoje com muita tranquilidade para falar das contas da administração de 2012, no qual eu participei, como alguns vereadores aqui também participaram, e na ocasião, naquela gestão, eu era diretora de saúde e sei perfeitamente o que foi desenvolvido, principalmente na área da saúde. Nós reformulamos, nós readequamos, nós colocamos especialidades, nós demos mais medicações, nós atendemos de forma integral o paciente, a população menos carente.
atendendo principalmente um dos princípios do SUS, que é a equidade, dar mais a quem tem menos. E fico assim muito tranquila, porque durante essas reuniões e as avaliações que foram feitas por mim e pelos outros da comissão, eu venho hoje aqui com muita tranquilidade e chego a uma conclusão que até o Tribunal de Contas percebeu que foi uma boa administração, inclusive no que o Fábio acabou de ler, que foi uma administração voltada para atendimento à população, para a classe mais carente. Então, a gente fica assim muito tranquila com relação a esse parecer que foi dado. E o voto meu e o do Berbert contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Com relação ao parecer do tribunal, a gente avaliou muito bem, muito. E quem teve naquela administração sabe hoje o porquê que ultrapassou os 54%. Porque a gente atendia a necessidade da população, tanto na área da educação, como na área da saúde, em todos os segmentos. Porque é muito difícil para quem trata a administração com zelo, com humanização, não pensando em apenas números, conta, mas com solidariedade, com humanidade. Então, eu fico muito tranquila de ter participado dessa comissão e dei voto contrário ao Tribunal de Contas. Eu gostaria de agradecer o senhor Marcos Brambila aqui presente. Na ocasião, eu, como gestora de saúde, conseguimos muitos avanços mesmo. Quem está presente hoje aqui sabe que a saúde ela foi transformada. Eu não estou falando aqui sozinha. Os números estão aí, está tudo estampado na história de Pirapozinho. E em tantos outros setores. Era tudo tratado com muita dignidade. Tanto profissional, as creches, a educação, em todos os segmentos da prefeitura. Tenho dito, senhor presidente. Continua a palavra aberta aos nobres vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Marcos Brambila, ex-prefeito, aqui hoje, participando junto conosco e ouvindo aqui cada vereador, ouvindo aqui o relatório, juntamente com toda a população, essa parte que se encontra aqui nesta noite. Quero agradecer a presença de todos e dizer para vocês que, quando vim para esta casa, eleito pelo povo, com a outorga de tratar aqui dentro desse legislativo, cada cidadão, cada pessoa com dignidade. Estamos aqui nesta noite diante de uma situação um tanto quanto complexa, podemos assim dizer, mas para quem conviveu na administração que hoje está sendo analisada e julgada por esse legislativo, sabe muito bem que é muito fácil dizer aquilo que nós vimos e participamos junto. A Dulcemara, eu quero agradecer ela pela postura, pela conduta e o caráter de como se portou juntamente comigo e Claudeci Marrafão, que eu também quero agradecer a participação dele nas comissões. Quero agradecer ao doutor José Ricardo, nosso jurídico da casa. Quero agradecer ao Tadeu, que nos auxiliou. Quero agradecer os demais funcionários desta casa, que também participaram junto conosco.
A Dulcemara praticamente, posso assim dizer, que ela já falou tudo o que precisava. E que as minhas palavras praticamente são as palavras dela. Mas, como vereador, como representante do povo e como legislador fiscalizador, eu quero aqui dizer algumas coisas do relatório. Nós sabemos que o legislativo é o órgão que tem todo o poder para julgar e para analisar, foi o que nós fizemos. No entanto, essa competência que nos é dada e a outorga que o povo nos dá para vir para dentro desse legislativo e representá-los, eu, nestas condições, não tenho dificuldade nenhuma de exarar meu parecer e exarar o meu voto aqui nesta casa, com referência a essa análise dessas contas. Posso assim dizer que me sinto honrado em poder participar, porque é na participação que cada vereador, cada legislador pode mostrar para a população o que realmente ele representa dentro desta casa. Então, nós estivemos vendo aqui algumas partes do relatório. Eu gostaria de dizer, como está escrito, essa competência, de certo, não poderia ter sido outorgada a outro poder constituído da República, uma vez que o legislativo representa o povo, fonte primária e titular dos recursos e bens. Na espécie, a deliberação das contas, da Corte das Contas, embora seja consultiva, não tem conteúdo decisório. Os senhores entenderam muito bem que a Corte não tem, assim, um poder não tem o poder decisório, pois o parecer prévio constituído da peça técnica jurídica de natureza opinativa, cuja função é subsidiar, frisa-se o julgamento das contas, que é de competência exclusiva do legislativo. É do legislativo, está narrado aqui. Então, senhoras e senhores, povo aqui presente, Marcos Brambila, nós dando continuidade, tanto é verdade que podemos colher da manifestação vereador, do conselheiro. Berbete, pois não. Peço licença, mas eu preciso encerrar a fala do senhor. O senhor tem 10 segundos para finalizar a fala. Então, deixa pelo menos eu concluir. Eu acredito que a população que a gente está aqui já prestou atenção e já viu as nossas intenções. Então, eu quero dizer que o meu voto é, como a Mara já disse, é contrário ao Tribunal de Contas. Fica assim declarado o meu voto já antecipadamente. Continua a palavra aberta. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores nesta noite, todas as pessoas que comparecem aqui no recinto, no plenário da Câmara, para apreciar esta sessão e também apreciar este momento na qual nós estamos fazendo estabelecer o poder da democracia. A democracia é onde as pessoas procuram estabelecer a sua condição de plena harmonia, mesmo divergindo de pareceres. Gostaria de cumprimentar também a esta comissão que desenvolveu todo o seu trabalho dentro desse processo, né? Cumprimentar o Claudecir Marrafão, a Mara, o vereador Berbete, que se empenharam dentro desse processo através desta comissão, de poder estabelecer aqui a justiça e de se fazer também com que se cumpra a democracia perante todas as pessoas. Dizer que, na época em que o Marcos se tornou vereador aqui nessa cidade, não era eu nem vereador, mas era um munícipe dessa cidade. Então, pude assim acompanhar os processos que foram elaborados aqui dentro de Pirapozinho. Então, a gente tem um pouco de referência para ilustrar algo em relação a esta situação. Dizer assim que, entre todos nós, eu imagino desta forma, não encontraremos a perfeição diante dos fatos. Então, seja qualquer prefeito que venha
administrar a cidade de Pirapozinho, nós temos a certeza de que encontrará situações fáceis, encontrará situações adversas, encontrará momentos em que conseguirá tomar assim as decisões melhores e cabíveis para o município, mas chegará em situações em que muitas vezes, talvez, isso não seja possível, porque nós somos humanos e muitas vezes dentro da nossa humanidade se torna difícil nós só simplesmente acertar os fatos. Dizer que o tribunal, ele exalou aqui para nós, a cidade de Pirapozinho, para esta casa, o seu parecer. E como foi de compreensão de todos nesta noite, o parecer do Tribunal de Contas é um parecer técnico. Aquele que analisa simplesmente os números. Os números, muitas vezes, eles nos colocam uma situação assim, de muitas vezes incompreensão em relação a tudo aquilo que foi elaborado e desenvolvido dentro da cidade. Por isso, então, nós temos que ter a convicção de analisar não só os números apresentados pelo tribunal, mas também analisar a administração do Marcos. E nós pudemos ver aqui nesta noite que o tribunal, ele mesmo reprovando as contas do Marcos, ele colocou aqui dentro do seu parecer situações favoráveis em relação ao exercício de ser prefeito dentro desta cidade. Por isso, então, o tribunal, ele nos coloca em duas possibilidades de julgamentos nesta noite. Então, nós temos que buscar, então, toda a compreensão possível para que a gente possa estabelecer a justiça. E esta casa é constituída para que a justiça possa ser estabelecida. Mas vivendo uma condição de democracia, nós sabemos que muitas vezes nós não vamos chegar num pleito de totalmente convicção em relação aos fatos. Por isso, então, cada um pode exalar aqui um parecer contrário em relação ao outro. Mas, como nós constituímos nesta casa duas comissões que procuram desenvolver o seu trabalho aqui dentro desta casa, e respeitando todos aqueles, assim como na sessão passada, nós julgamos as contas do nosso prefeito atual, que é o senhor Orlando Padovan, nós vimos que o Tribunal de Contas exalou um parecer favorável em relação às contas dele. E olhando friamente aquilo que o Tribunal de Contas tinha dito, havia contradições em relação ao seu parecer, mas a Câmara aprovou com unanimidade favorável ao parecer sobre as contas do nosso prefeito Orlando Padovan. E cai nessa noite, então, o parecer que é contrário em relação às contas do ex-prefeito Marcos Antônio Brambila. Mas é necessário, então, nós refletirmos toda esta situação e dizer que a comissão foi constituída. Eu acredito no trabalho desenvolvido, assim como já parabenizei essa comissão aqui dentro desta casa, e vou, assim, acompanhar sempre dentro desses fatos, tendo a maior natureza de seguir todo aquilo que é dito e que é tudo aquilo que é manifestado através desses vereadores que constituem esta comissão. Espero que todos possam respeitar o meu voto, sendo um voto democrático, na busca da verdade, mas que levará a divergências, mas que, no final das contas, chegaremos a um resultado no qual vai convergir para que sejam aprovadas ou sejam condenadas as contas do nosso ex-prefeito Marcos Antônio Brambila. Tenho dito, senhor prefeito. Continua. Palavra aberta. É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador. Boa noite a todos. Boa noite ao ex-prefeito Marcos Brambila, vereadores, público aqui presente. Eu também tenho que lembrar que eu fiz parte dessa administração. Administração essa onde a população teve muita acessibilidade, principalmente na questão da saúde. Sou testemunha, quando foram contratadas especialidades, me preocupei, procurei o senhor me disse, existe uma dificuldade muito grande na fila do HR. Existem pessoas com mais de ano esperando um atendimento pela especialidade. Então, para diminuir o sofrimento daqueles, o senhor acabou contratando várias especialidades para aliviar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só lembrando aqui a fala do relator, o senhor Dr. Antônio Roque Cittadini, nas folhas 542, que ele fala: mantenho a decisão e digo ao senhor prefeito que não estou julgando a política de Pirapozinho. O senhor fez muito bem de colocar a grande realização que o senhor fez, mas nossa análise é contábil. Essa interpretação não me parece aceitável. Mesmo
ele reconhece aqui o seu ato, a grandeza de atender bem a população, mas ele diz, a minha avaliação é técnica, é números. Então, por isso ele não aprovou. Mais embaixo, aqui, existe um outro comentário que diz, as demais irregularidades, inclusive o desequilíbrio financeiro, foram afastadas, demonstrando que a gestão não fora irresponsável, já que manteve o déficit financeiro em patamares aceitáveis. Lembrando aqui também o comentário que diz, o equilíbrio financeiro não pode ser uma panaceia que leve o gestor a abandonar a população carente à própria sorte em nome de uma estabilidade econômica. Me lembro muito bem quando nós tivemos aqui aquele problema com aquelas chuvas que praticamente várias casas do Pimentel, várias casas do Natal Marrafão foram descobertas e o senhor estava lá à meia-noite, embaixo de chuva, pedindo para abrir loja para o senhor atender aquela população. Então, nada disso pode ser esquecido, né? Então, o senhor administrou mais com o coração do que com a razão. Fato este, por isso que foi reprovado as contas. Lembrando mais, o bom gestor não pode preocupar-se exclusivamente com as contas, mas prioritariamente com o atendimento da população mormente, aquela mais necessitada. É prova de coragem colocar sua administração mais a serviço do povo que da frieza dos números, mesmo tendo que, ao depois, ver-se sobre o risco de ora vive o responsável. Então, isso mostra aqui o porquê o tribunal rejeitou, mas parabeniza a sua administração. Eu estava junto, eu acompanhei de perto, eu cobrei muitos atendimentos, como outros vereadores cobraram. Porque o vereador, ele cobra. O vereador é uma fonte incansável. Pede, melhor, porque é para isso que foi eleito. O vereador foi feito para pedir, para representar. O vereador não quer muito saber se o prefeito, as contas do prefeito. Ele quer saber que a população seja atendida. Então, aqui ainda diz, de resto estou demonstrando, até pelas análises do Tribunal de Contas, que o senhor Marcos Brambila não praticou atos de desvio ou malversação do dinheiro público. Então, por isso, o meu voto é contra o parecer do Tribunal de Contas, porque eu tenho consciência da sua administração. Eu estava lá, estava junto, estava na rua, como estou hoje. Já passei por várias aprovações de contas aqui e realmente dá acessibilidade ao povo, dá mais atendimento, andar mais na rua, prefeito mais presente. Realmente acontece isso. É a dificuldade que você vê na rua e o coração fala mais alto. Parabéns pela sua administração, que Deus continue te abençoando. E eu aqui já abro meu voto, vou votar favorável ao parecer da comissão. Obrigado. Continua a palavra aberta aos 9 vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, 9 vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite a todos. Confesso que não é uma situação confortável para nenhum dos vereadores da casa. Julgar alguém sempre é muito complicado, porque tem uns que entendem de uma forma, outros levam para o lado político, que é normal e natural. Mas aqui, nós temos que se apegar ao parecer do Tribunal de Contas. Sou membro da comissão, ajudei a fazer os trabalhos. Não se está discutindo a administração por um todo do passado, 2011, 2010. Está se falando 2012. O que o tribunal apontou aqui foram erros que não tem como ser corrigido. Por quê? A lei de responsabilidade fiscal é clara. Prefeito tem que ter gestão. Ele gasta aquilo que tem, se não tem, não gasta. Pirapó fechou com um déficit de mais de 6 milhões empenhado, está lá, 31 de dezembro de 2012. E sem lastro para pagar. Tanto é verdade que em setembro
de 2013, quando o tribunal esteve aqui e fez o levantamento, chegou lá em São Paulo, imediatamente eles remeteram para o tribunal, para o Ministério Público, pedindo providências contra aquilo, que era grave. Tanto é verdade que o Ministério Público abriu a ação penal, porque é crime empenhar e não deixar dinheiro para pagar. Não sou eu que estou dizendo, está no fórum. Então, hoje aqui é técnico sim, porque todo prefeito tem que saber que ele pode gastar até no máximo 54% com a folha de pagamento. Ele conhece tudo, ninguém é enganado. Para ser prefeito tem o ônus e tem o bônus. E a gente tem que se ater a isso. O que você está passando aqui hoje, você não quis falar o não lá atrás. Se você tivesse falado não, você não estaria passando por isso aqui. Porque administrar é falar sim e falar não. Dentro da que é a regra. E o que está aqui no tribunal é isso. O senhor empenhou e não pagou. Senão o senhor não estaria aqui. O meu voto foi vencido pela comissão. Respeito. Faz parte do processo democrático. E respeito o voto de todos os companheiros aqui na casa. Mas votar contra o tribunal, diante dessa situação aqui, é eu admitir que os prefeitos que vierem depois façam a mesma coisa. Empenhar e não deixar dinheiro para pagar. É passar a mão na cabeça, porque os que forem eleitos daqui para frente, a Câmara rejeita o parecer do Tribunal de Contas. E é normal alguns que estão fazendo murmúrios aí. Eu entendo a posição de vocês. Cada um tem o seu lado político. Mas aqui não está se julgando lado. Aqui está se julgando fatos. E é o que o tribunal apontou, não foi nós. Não tente colocar nas costas da Câmara essa situação, porque não é nossa. Nós fazemos o papel aqui de fiscalizador. Não adianta ir para Facebook, chamar nós de bandido, de ladrão, igual um fez. Porque o cara que faz isso é covarde, safado, sem vergonha. Ele deixa exacerbar a questão política dele. Mas quando esteve lá na garagem, o ônibus que ficou abastecendo lá, quebrado, quem que era o chefe da garagem? Isso tudo é normal. Tem que fingir que nada aconteceu. Eu estou falando da minha fala. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente. Então, o que se está aqui hoje é julgando o que o Tribunal de Contas fez. Não foi nenhum de nós aqui, foi o tribunal que apontou. E acompanho o parecer do tribunal. É a regra. Senhor presidente, sem manifestação. A palavra continua aberta. Com a palavra, venho aqui agradecer a presença de todos, né? Agradecer a presença do ex-prefeito Marcos Brambila, convidar todos, sempre que puderem, estejam aqui para vocês saberem quem é quem, que vocês sabem a realidade, bem ou mal, que vocês conhecem os vereadores. Então fica o convite, seria maravilhoso se sempre estivessem cheio essa Câmara. Eu venho apresentar aqui a minha posição. Eu lembro que naquela época foi colocado um projeto para os estudantes de Pirapozinho. E quando eu apresentei esse projeto, muitos me chamaram de mentiroso. E naquela época o Marcos entendeu que isso poderia acontecer. E hoje é o maior projeto da cidade. Isso não me deixa mentir. Tá? É o projeto aí que abrange mais de 1.000 alunos. Muito mais de 1.000 alunos. Eu lembro que na época que eu estudava, tinha média de 400 alunos, e depois, isso aí foi um incentivo, essa questão do transporte dos estudantes. Também lembro que nesses 4 anos de mandato, foram dobrados os PSFs na nossa cidade. Também lembro as especialidades que não tinha no PSE, no posto de saúde, e chegaram a ter 9
especialidades naquela época, se eu não me recordo, posso estar falho no número 9, mas é bem próximo disso. E também preciso lembrar das questões de pavimentação. Muitos bairros na nossa cidade foram quase que totalmente pavimentados. Eu lembro que apenas uma rua do Novo Horizonte que ficou sem ser pavimentada. Eu lembro que naquela época eu trabalhava em uma empresa do município onde eu fazia entregas nos bairros, e eu sei a dificuldade que era de se chegar a alguns bairros, principalmente no período de chuva. A questão de levar a ambulância para um bairro mais distante da cidade, a gente presenciou isso também. Então, para falar, o senhor Marcos trabalhou para aquelas pessoas que mais necessitavam na nossa cidade. Esse é o meu entendimento, que priorizou as pessoas que tinham menos acesso e que mais precisavam. Então, te parabenizo por isso. Falar que não teve falhas, teve falhas, como tem em toda a administração, mas teve muitos acertos também. Te parabenizo por isso e quero dizer que também apresento o meu voto favorável ao parecer da comissão, e quero dizer que foi 4 anos em que Pirapozinho cresceu muito no sentido de trazer dignidade para as pessoas. Quando a gente se fala na parte contábil, onde deixa claro algumas falas dos vereadores e até no próprio relatório, são números. A gente precisa sim levar a sério. Nós estamos vivendo um novo momento no nosso país, a gente precisa relevar isso, certamente, e isso parte de nós vereadores aqui quando a gente fala do município de Pirapozinho. E pensando que a gente vem e faz uma análise do que aconteceu e uma análise contábil, hoje eu apresento a minha análise do que aconteceu, do que foi efetivamente feito pelo nosso povo como prioridade nesse voto que vai ser encaminhado daqui a pouco. Também quero dizer que no ano de 2013 nós aprovamos as contas. Então aquilo que aconteceu em 2012 conseguiu ser superado em 2013. Então, tudo na vida a gente tem que ter as suas escolhas, e naquele momento o senhor entendeu que deveria fazer dessa forma. Em momento nenhum no relatório fala em superfaturamento ou desvio de verba. Então isso a gente precisa levar em consideração. E no ano 2013, semana passada, retrasado, nós aprovamos as contas do prefeito. Então quer dizer que nesse ano já foi superado as contas. Então eu acredito que nós vereadores aqui estamos nesse momento para poder analisar e entender cada um da sua forma. Mas novamente eu reforço aqui o meu voto favorável ao parecer da Comissão de Finanças. Fica aqui aberta a palavra a mais algum vereador que quiser falar. Caso contrário, eu vou encerrar a palavra aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador. Quero cumprimentar todos, nobres vereadores, meu amigo ex-prefeito Marcos Brambila, a todos que nos assistem, nos ouvem pela internet, a todos vocês que estão aqui no plenário. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu venho justificar o meu voto no sentido de, em alguns meses atrás, nós acreditamos sim numa proposta de governo, subimos em palanque e buscamos votos junto com o ex-prefeito Marcos Brambila. Lutamos até o final e não foi possível a sua eleição. Não foi possível você ganhar. Só que hoje também acompanhei essa administração que nós vamos julgar agora, não de uma maneira pública. Acompanhei como cidadão, não acompanhei como vereador, como a maioria dos nobres vereadores aqui, que acompanharam de perto essa administração pública. Então, eu venho aqui, que meu voto ele não é um voto de interesse pessoal, porque às vezes as pessoas que gostam, que
que fazem parte da política de Pirapozinho, que estão atentos a tudo aquilo que está acontecendo, às vezes no Facebook, WhatsApp, ligando, e isso é interessante, porque todo cidadão precisa saber daquilo que está acontecendo dentro do município. Mas o nosso voto não é um interesse pessoal. Quem esteve presente no dia de posse, se eu não me engano foi de posse, o juiz do nosso município, o Dr. Francisco, em uma das falas dele, ele deixou algo muito marcante, que me marcou muito. Ele falou assim: durante 4 anos, vocês vão, nobres vereadores, vocês vão ter uma autoridade, um poder em suas mãos de ajudar a administrar a cidade. E um dia, ao final desse mandato, dessa administração, esse poder e essa autoridade, vocês vão prestar conta, primeiro, para a sociedade e depois para Deus. E em cima disso, eu quero fazer o meu voto, vou fazer o meu voto daqui a alguns minutos, e dizendo assim, que meu voto não é se eu prefiro o Marcos na prefeitura, se eu prefiro o Orlando, se eu prefiro o David, que foi candidato na época. Não. É lógico que, como eu disse, eu subi em palanque, pedi voto naquela ocasião, porque eu acreditei naquele projeto. Findado, foi-se eleito, e hoje é o Orlando Padovan, ao qual nós, nobres vereadores, precisamos ajudá-lo na administração como legisladores. Então, o meu voto não é se eu prefiro A, B, não. O meu voto, ele é julgando as contas que vieram nas nossas mãos, de 2012. E visto a todo o clamor que nós estamos vendo dentro do nosso país, nenhuma decisão ela vai agradar a todos. Eu vou dar um exemplo, ainda que grotesco, para finalizar. Essa é a minha opinião, e a opinião de algumas pessoas que me cercam e da comunidade onde eu vou, onde eu frequento os lugares, que uma das maiores administrações do nosso país foi o Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente. Só que ele deixou um rombo também no nosso país. E nós precisamos analisar os números e precisamos também analisar todo o contexto político. E é nesse sentido que vai ser direcionado o meu voto. Não com interesse político, não tentando beneficiar a minha família ou beneficiar o meu interesse próprio. Buscando sempre um discernimento de Deus para que aquilo que eu fizer ou tomar a decisão seja o mais correto possível. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua em aberto. Peço a palavra, presidente. Com a palavra na vereadora. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal da plateia. Eu inicio a minha fala querendo deixar claro que o meu voto nesta noite não será voto político, mas sim um voto técnico. Não é político, é técnico. E o meu voto pelo acompanhamento do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vale ressaltar que o meu posicionamento atual não é de defesa de nenhum prefeito ou lado político. O Tribunal de Contas é um órgão especializado pela análise de contas e do Poder Executivo. E após a análise inicial, defesas e recursos manifestaram pela reprovação das contas do ex-prefeito Marcos, de modo que não posso ir contrário a esse órgão especializado. Vejo que muitas pessoas possuem seu lado político, mas o meu lado, como vereadora, é povo. E declaro que o meu voto nos demais contas que virão de qualquer prefeito, seja A ou B. Vocês podem gravar aqui. O meu voto sempre vai ser de acordo com o Tribunal de Contas. Independente de prefeito que esteja nesse local. A ou B, eu sou o Tribunal de Contas. Esse é o meu voto. E obrigado e agradeço a todos. A palavra continua aberta. Então, finalizando a palavra dos vereadores,
Conceda a palavra ao senhor Marcos Antônio Brambila pelo prazo máximo de 30 minutos para que se apresente a defesa oral. Aí, Marcos, o senhor escolhe ou aqui na frente ou na tribuna, onde o senhor achar melhor. Posso usar a palavra aqui mesmo? Fica mais fácil para manusear os papéis. Tudo bem? Senhores vereadores, senhor presidente, as pessoas que estão aqui presentes, boa noite. Aqueles que, porventura, estejam nos ouvindo através dos meios de comunicação, também desejo uma boa noite. Não é fácil vir aqui hoje fazer a defesa das contas de 2012. De uma forma assim muito técnica, muito fria, como está sendo avaliado nos autos. Durante toda a minha trajetória política, entrei na política em 92, fui vereador por 2 mandatos, cheguei a ocupar o cargo de presidente da Câmara e com muita honra fui eleito prefeito em 2009. Uma breve avaliação, quando entrei na prefeitura em 2009, a população desse município sofria pela falta de um gestor que olhasse para a população como sendo a verdadeira dona, a população a verdadeira dona dos recursos públicos municipais. Carecia nesse município de um prefeito que usasse os recursos da prefeitura voltados exclusivamente para a população de Pirapó. Era o momento que chegava de dar um basta àquela meia dúzia de oportunistas que se cercavam do poder público para se beneficiar dele de uma forma direta ou indireta. Em detrimento disso, a expressiva maioria da população, especialmente aquela mais pobre, a que mora nos bairros, a efetiva população que trabalha e que angústia o dia a dia da vida, vivendo às custas de um salário minguado, ficava esquecido e marginalizado das administrações. E nós entramos com o propósito de reverter esse quadro. E graças a Deus, independente do que vossas excelências façam aqui hoje com relação às contas de 2012, eu terminei o meu mandato e tenho hoje sentimento de dever cumprido e o orgulho como cidadão e como cristão de ter administrado Pirapó durante aqueles 4 anos. As contas de 9, 10 e 11 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e por essa Câmara. Estamos falando hoje das contas de 2012, último ano da nossa administração. Foi dito aqui, estamos tratando de 2012. Sim, 2012. Mas ninguém chega aos 40, 50 anos sem ter passado pelo ventre da mãe, ter vivido os 10, os 20, os 30 anos de idade. E a formação que se encontra nos 40 de idade, você tem que olhar que a formação foi durante toda a sua existência. E 2012 não foi diferente. Para se chegar em 2012, nós passamos por 9, 10 e 11. Temos que lembrar aqui que em 2009 nós tínhamos 3 PSFs. Me perdoem, 2 deles caindo aos pedaços. Um pronto-socorro, que era um cubículo de 4x4, que nenhum de vocês sentiria a condição agradável de chegar lá e ser atendido se precisasse de um atendimento de urgência e emergência. Nós tínhamos escolas em Pirapozinho, exemplo de Tororó, que a parede e o teto era segurado por uma vigota, a ponto de cair na cabeça dos alunos. Nós tínhamos creche aqui, que os ratos andavam pelo chão, onde as crianças estavam deitadas, por falta de manutenção. Alunos pagando 70, 100 reais para ser levados para Presidente Prudente. Enfim, salário de funcionários, que há muito não se recebia os devidos cuidados. Enfim, meus amigos, insalubridade que o funcionário tinha direito e não recebia. Nós entramos e tentamos a duras penas colocar isso em ordem. 9, 10 e 11 foram sucessivos anos de obras, de trabalho duro, de busca de recurso, de construção, de implantação de projetos de saúde, educação, social, asfalto, esgoto. Como disse aqui, quem não se lembra do Natal Marrafon? Que para entrar lá em 2008, quando chovia, você tinha que colocar um saquinho na perna para não sujar o sapato quando voltasse. Quem não se lembra que para lavar uma roupa dia de chuva, dia de sol, não podia estender no varal? Porque a poeira da rua sujava a rua, a roupa que a mulher limpava. Quem não se lembra, me perdoe o termo, que na rua, onde nem meio-fio existia, corria fezes humanas, que despejava das fossas. Que os PSFs tinham as crianças do Natal Marrafon com alto índice de doenças, por conta da falta de saneamento básico. Com a graça de Deus,
E hoje, com muito orgulho, eu digo para vocês, nada disso existe em Pirapozinho hoje. Hoje, Pirapozinho, vocês e todo mundo são atendidos num pronto-socorro de qualidade, que dá inveja para muitas cidades do nosso porte, que não tem o pronto-socorro que nós temos. Nós temos 7 PSFs cobrindo toda a nossa população. Nós temos creches em condições suficientes, pelo menos 2012 tinha, para atender toda a demanda escolar do aluno de creche. Vereador Jurandir, lembra-se que até ar-condicionado nós colocamos nas escolas. E que me permite um parecer, um parênteses, me parece que a maioria deles, ou a totalidade, nem está funcionando. Só restou colocar a ligação no poste, e nem isso fizeram até hoje. Fechado esse parênteses, quero dizer para vocês que de 500 alunos transportados para Presidente Prudente, nós chegamos ao final do nosso mandato com 1.500. 1.000 alunos a mais cursando o nível universitário. Por quê? Porque nós investimos no transporte gratuito. Compramos ônibus. Fizemos parceria com as universidades de Prudente. Bolsas de estudo para os alunos. Enfim. Quando começou 2012, toda aquela onda de construção, de implantação de projetos, de novos serviços levados à população, que são inquestionáveis, até por aqueles que aos brados me fizeram oposição aqui nessa Câmara, até por eles são inquestionáveis esses benefícios da população. 2012 nós começamos com alguma coisa atípica. A crise começou a se abater nesse país, as coisas começaram a ir mal, não só na prefeitura de Pirapó, em todas as prefeituras do estado, do país, nas empresas, nas famílias, no orçamento doméstico, as coisas começaram a ir mal. O país começou a declinar, a sair daquela onda favorável que estava economicamente falando e começou a cair. A prefeitura de Pirapó não foi diferente. E aqui eu abro um parênteses para dizer a respeito da minha defesa quanto às contas aqui e no Tribunal de Contas. Eu não concordo, e eu não confessei aqui na minha defesa, que eu concordo com o parecer do tribunal. Não concordo. Não foi um parecer, na minha opinião, me perdoe, aqueles que emitiram esse parecer lá, um parecer técnico com coesão. Porque em 2008, vereador Claudici disse que prefeito não pode deixar contas a pagar. Eu paguei em 2009 mais de 5 milhões de restos a pagar que o prefeito Padovan deixou na prefeitura de Pirapó no final do seu mandato em 2008. Eu deixei. O Tribunal de Contas relevou essas condições e aprovou as contas dele em 2008. E essa Câmara, alguns dos vereadores que estão aqui, votaram em 2009 ou 10 ou 11, não me recordo, as contas de 2008, todos, por unanimidade, favorável ao Tribunal. Se esqueceram naquela época de olhar as entrelinhas, como estão olhando agora. Os detalhes que levaram aquilo. Observaram apenas e tão somente que lá no final tinha uma palavra escrito favorável. E agora observam uma que está escrito desfavorável. Vamos destrinchar as administrações? Foi isso que eu disse para os conselheiros. Vamos olhar dado por dado. Vamos olhar dia por dia. Por que o administrador tomou determinada decisão? Um ato administrativo tomado pelo prefeito, qual a motivação que teve? Por que você não cortou determinada despesa? Qual a razão de não ter cortado? Enfim, atrás das contas existem 365 dias de administração, um prefeito, um grupo de funcionários que aqui em Pirapó passa de 1.000, cuidando da população que aqui passava de 26 mil pessoas. E não se administra uma cidade apenas com a caneta e a frieza de números. E foi o que nós fizemos. Nós procuramos cuidar das pessoas como elas precisavam ser cuidadas. Pois muito bem, citando aqui também um exemplo que eu dou para algumas pessoas. 2012 se compara a um grande circo, onde foi colocado um picadeiro e uma lona enorme em cima. 26 mil pessoas chamadas pirapozenses sentaram nesse circo, assistiram um enorme e um grande espetáculo, comeram pipoca, tomaram refrigerante, riram de tudo, enfim, viveram a realidade de um bom espetáculo. Terminou 31 de dezembro de 2012, todo mundo foi embora para casa. Alguns lembrando-se de se agradecer o que viveram, e outros nem sequer se lembram. E eu estou desmontando esse circo até hoje. E estar aqui
é como se estivesse pisando nos pregos. É como se estivesse tropeçando na lona. É como se estivesse me ferindo com aquela estrutura que foi montada para beneficiar 26 mil pessoas de um município. Hoje, senhores, eu não vou entrar na parte técnica muito, não vou me alongar não, porque o tempo é curto. Mas hoje vocês todos, com exceção de alguns que me permitam a franqueza, olham as contas de 2012 como uma forma única, encontrada até hoje, ao longo dos meus 53 anos de idade e mais de 20 de carreira política. De me tirar da política pela porta dos fundos. Não se preocupem com isso. A porta de saída da política já se abriu para mim. Eu já a enxerguei. E é no sentido dela que eu estou caminhando. Mas a grande expressiva dos senhores vereadores, que viveram e acompanharam a nossa administração, sabem que eu tive motivos para que, mesmo discordando dos números da decisão do Tribunal de Contas, pudesse, ainda que em tese que eles estivessem certos, tomado algumas decisões. O tribunal encerrou o parecer dele dizendo que eu cometi 2 infrações. Desatendi o artigo 42, gastei mais do que arrecadei, deixei dívidas sem dinheiro no caixa para poder honrar aquilo que foi comprado. E o tribunal também apontou que eu gastei mais de 54% com os funcionários. Ao longo de milhares de páginas, de uma vasta varredura, que o Tribunal de Contas, a assessoria do atual prefeito, jurídico do atual prefeito, e muitas outras pessoas interessadas em me ver no chão, a parte disso tudo, de tudo que se falou de 2012, restaram esses 2 pontos. E eu gostaria nessa noite, para poder, ao final, pedir a todos os senhores vereadores que votem favorável às minhas contas e contrário ao Tribunal de Contas, eu gostaria de colocar aqui algumas das razões que me levaram a tomar essas decisões. Sobre o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Me permitam, eu podia falar aqui sobre cerceamento de defesa. Não vou falar. No momento certo, dependendo do andar da carruagem, eu buscarei no local certo, que é o judiciário, o recurso jurídico contra o cerceamento de defesa que me foi afeto. Respeitando com muita honra o parecer e o trabalho de Vossa Excelência dessa comissão. Provas testemunhais, provas periciais, não foram dado o direito que a gente pudesse ter a oportunidade de avançar na prova daquilo que nós estamos falando. Vale dizer que se eu tivesse trazido aqui alguns funcionários da prefeitura e relatassem para você o que eu estou falando, vocês poderiam ter o convencimento diferente do que eu estou falando. Se tivesse feito uma perícia nas contas da prefeitura dentro daquilo que nós procurávamos mostrar, o entendimento de vocês poderiam ser muito mais aberto, muito mais amplo, para vocês julgarem as contas de uma forma diferente da que foi. No ano de 2012, foi apontado um aumento nas despesas dos 2 últimos quadrimestres. Primeira coisa, o prefeito não pode gastar sem ter dinheiro para pagar naquele período de 8 meses que sobra, correto? É isso que fala a lei. Eu não posso deixar a dívida dos 2 últimos quadrimestres para o prefeito seguinte pagar sem deixar dinheiro em caixa, correto? Muito bem. Que despesas eu contratei? Quais as despesas eu fiz para deixar para ele pagar? Aquelas, e tão somente aquelas, que eram necessárias para o andamento da prefeitura. Nenhuma outra. Todas elas eram imprescindíveis para que a população continuasse tendo atendimento da prefeitura. Elas eram de caráter continuado. 50 e tantos % da receita foi gasta com funcionário. Não fui eu que coloquei funcionário na prefeitura. O número que tinha quando eu entrei, basicamente é o número de funcionários quando eu saí. Você acha que eu podia cortar salário de funcionário? Então, a despesa com funcionário não fui eu que contraí. Foi o tempo que conduziu aquilo ali. Isso é uma despesa contínua da administração. Todos os meses, a prefeitura encaminhava, e encaminha até hoje, o 12º da Câmara. Eu tinha escolha em não mandar o 12º da Câmara? Não. Não fui eu que contraí a despesa. É inerente à continuidade da administração.
A prefeitura tem que investir 25% do que arrecada em educação. Eu tenho liberdade para investir 20%? Não tenho. Eu tenho que investir 25%. A Constituição me manda fazer isso. Não depende da minha vontade de gastar ali. Eu tenho que gastar. A Constituição manda gastar 15% em saúde pública. Nós gastamos quase 25%. Eu posso abrir mão dos 15%? Não posso. A lei me manda gastar. Perceberam vocês que são despesas que você, por mais que esteja vendo os números, que não lhe são favoráveis, você não consegue, não encontra onde cortar? Eu colocaria e pediria a vocês que fizessem um grande favor para mim, para vocês e para a população. Sentem-se na cadeira de prefeito, hipoteticamente falando, lá no meu mandato. A hora que você recebe nas suas mãos uma ordem judicial chamada precatório, que é pagamento de dívida anterior aos anos anteriores do seu mandato, você tem que pagar ou não? Você pagaria? Ou você afrontaria uma ordem judicial? Se você pagaria, eu também paguei. Mais de R$1.189.000 em 2012. De despesas que nunca foram minhas. Foram de anos anteriores. Você investiria no setor social? Ou você ia cortar a cesta básica, os atendimentos sociais no CRAS, no CRES e assim por diante? Para economizar. Você tem que economizar. Prefeito, você é prefeito agora, hipoteticamente você economiza. Corta lá no social. Vai lá na saúde. E fala assim, tira o remédio da prateleira e a hora que acabar você não coloca outro, porque eu não posso gastar. Eu tenho que economizar. Eu tenho números a cumprir no final do meu mandato. Deixa de colocar o medicamento lá no pronto-socorro do centro de saúde. Você faria isso? Quando chegou em abril, tinha que dar o reajuste salarial dos funcionários. Você daria se você fosse prefeito? Aqui tem funcionários, tem vereadores que são servidores. E alguns também que participaram na minha gestão como vereadores. Votaram na lei de reajuste salarial, direito líquido e certo do servidor. É uma ordem constitucional reajustar o salário dele, corrigir o salário dele dentro da inflação. Você faria isso? Ou para conter o índice do funcionário e para conter as contas da prefeitura, você deixaria o servidor sem reajuste? Vai respondendo aí. Meus amigos, administrar uma cidade é mais ou menos igual a administrar a sua casa. Eu tive essa oportunidade e eu posso dizer para vocês. Se alguém aqui já morou de aluguel, vai saber responder uma pergunta. Você já chegou no final do mês, não teve dinheiro para pagar o aluguel e deixou ele atrasado? Oh, você é um péssimo pai de família, hein, cara? Você atrasou seu aluguel, hein? Vai ser condenado pela sua família. Você já chegou no final do mês, teve que comprar medicamento para sua família, para o seu filho, comprar um material escolar, colocar comida dentro da sua geladeira em cima do seu fogão, e o seu orçamento teria acabado? O que você fez? Você deixou a sua família passar por privação? Ou você foi lá no armazém, no mercado, no açougue, na quitanda, na farmácia, onde você tem amizade, e comprou fiado para pagar no mês seguinte? Responda aí. Se você não tem liberdade para pedir favor para ninguém, para comprar fiado, você já deixou o seu cheque especial estourar no banco em alguma vez? Para você cumprir a necessidade básica da sua família? Você deixou? Isso tornou você responsável mais ou menos pela sua casa? Um bom pai ou uma boa mãe? Um péssimo pai ou uma péssima mãe? No mês seguinte, ainda que você enrole o seu cheque especial, você sabe que vai chegar um momento que você vai acertar e você acerta. Assim foi na nossa gestão. De uma forma muito, muito superficial, dizendo. Quando eu assumi 2009, eu paguei mais de 5 milhões dos anos anteriores, que me deixaram. Não tem um fornecedor nessa cidade, nesse país, que diz que vendeu para o Padovan, para o Valdemar Cassese, para o Cavalli, para o Sérgio, para quem quer que seja, e que chegou no meu mandato e não recebeu. Eu dei a continuidade da que a administração necessita e paguei todo mundo. Aconteceu que 31 de dezembro de 2012, quando eu saí da prefeitura, jogou-se as contas da prefeitura, não são minhas, dentro de uma gaveta e passou-se a chave.
para que nós pudéssemos passar por uma situação de maus gestores. Pergunto para vocês, aonde está a má gestão? Aonde foi apontado, nesse relatório que vocês se referiram, que eu utilizei 1 centavo da conta da prefeitura para benefício pessoal? Ou de terceiro? Se não todo ele em favor da população? Hoje eu ouço críticas no tal famigerado Facebook da vida e no Zap, de que hoje escutei uma inclusive, que se foi no PSF não se tem um medicamento. Não sei as razões, não sei se é verdade ou se não é, mas eu não aceitava isso no meu mandato. A população tem que ser assistida e foi assistida. Funcionário público, me permita dizer da saúde. Pronto-socorro tem tantas enfermeiras, tantos auxiliares de enfermagem e um médico para fazer o plantão hoje. Mas nós precisamos de mais tantos auxiliares, mais tantos enfermeiros e mais um médico para atender a população que vocês, todos aqui, fazem parte e que muitos de vocês exigiram um bom atendimento de saúde na minha época. Como que faz para dar o atendimento? Eu contrato um servidor novo? Não. Eu não posso estourar a folha. Eu pago hora extra. São necessárias. Já pensou você chegar no centro de saúde e não ter um enfermeiro e um auxiliar, porque nós não tínhamos número de funcionários para te colocar lá? E você vai morrer ali, ou alguém da sua família, uma pessoa que você socorre, perece ali por falta de um funcionário? Qual o crime que eu cometi? Pagar hora extra para um funcionário que foi atender você ou qualquer pessoa que precisou da saúde pública em Pirapó? Foi esse o meu crime? Essa foi a razão que estourou também a folha. Dar um aumento salarial para o funcionário quando ele merecia? Esse foi o meu crime? Se vocês intitulam isso como crime, fiquem à vontade. Vocês estão aqui hoje como julgadores do povo, para poder dizer, está certo ou está errado. Julguem o contrário. A vida vai continuar. Como eu já disse, a porta de saída da política eu já enxerguei. E já estou caminhando para ela. Agora, o que eu não posso admitir é que por trás de determinadas justificativas, me perdoem, vãs, você venha justificar, todos, senhores vereadores, que a minha administração não foi voltada para a população. E que aquilo que eu fiz, sem ter outra alternativa para fazer, podia ter outro destino. O que eu não posso aceitar é que o Tribunal de Contas e você julguem as minhas contas irregulares e sejam desfavoráveis, sem considerar que tudo o que eu fiz foi em benefício da população. E me permita, em favor de vocês próprios. Porque aqui, em favor de vocês mesmos, porque vocês fazem parte dessa população. Aqui ninguém é Deus e ninguém está acima de ninguém. O médico do pronto-socorro estava lá para atender qualquer um dos 26 mil habitantes, inclusive a mim e a vocês. A creche estava lá para atender qualquer uma das crianças de Pirapó, inclusive o meu neto, que foi atendido. E o de vocês. As ruas de Pirapó estão lá para ser passadas de carro e a pé, e o esgoto coletado para a melhor saúde da população, e o transporte de aluno para por dentro para levar os alunos para estudar, enfim, toda a estrutura, para mim e para vocês. Vocês se utilizaram, cada um de vocês se utilizaram dos recursos, bem ou mal, conforme vocês vão julgar, utilizados em 2012. E eu tenho certeza absoluta que aquele que bateu no pronto-socorro, no PSF, na creche, no setor social, que andou pelas ruas, que sentou no ônibus para Presidente Prudente, que comeu a merenda escolar nas escolas, que foi atendido no setor social, que teve a oportunidade de jogar uma bolinha lá no campo. Enfim, se você é funcionário, você que é funcionário, você não tem que se queixar do nosso mandato de 2009, 2012, especialmente 2012. Porque ele foi voltado para você também. Hoje, finalizando, eu tenho as contas de 2012 para serem julgadas e avaliadas por vocês. Antes, porém, eu quero lembrar uma coisa bem importante. Em 2 períodos de 2012, nós tivemos um problema no clima que arrebentou com a parte da cidade. Dentro do processo tem várias fotos. Estragou PSF, creche, escola, casas, prédios particulares, indústria, comércio, enfim. Eu não fiquei parado. A primeira atitude, depois de ter pego a capa e ter ido para a rua ajudar os funcionários, o senhor Odilo estava lá e muito bem lembra disso, porque ele foi uma das pessoas baluartes nessa luta.
trabalhava de dia e de noite em função do bem-estar da população, me recordo muito bem. Tivemos que gastar muito para poder colocar tudo em ordem novamente. E eu não me omiti nisso. Você pode falar assim, mas você não tinha nenhuma despesa que você não podia gastar? Você cortar em 2012 para economizar? Tinha? Tinha sim. Nós cortamos várias. Dentre elas a FEJUP. Contudo, tivemos a graça de receber um convênio do governo federal de 250 mil. É isso, Jurandir? 250 mil aquele convênio? 250 mil. Aconteceu que nós fizemos a FEJUP que fizemos, contando com o recurso. Por toda essa crise que se instalou e outros problemas que eu não sei dizer quais, o dinheiro não veio. Então, nós contamos com o recurso que acabou não entrando. Estou aqui fazendo crítica a ninguém, não. Uma realidade. Nós também tivemos com o governo do Estado convênios instalados em Pirapozinho, que foi empenhado e o recurso só veio depois, no mandato seguinte. Exemplo do CAPES. Eu gastei, onerei o orçamento e as contas, e o recurso do órgão conveniado Estado da União só veio depois. Jurisprudência. O que eu estou falando para vocês tem um fundo jurídico. Bem pertinho de nós, na cidade de Epitácio, o prefeito incorreu na mesma situação minha. E lá, o judiciário também, como disse aqui o vereador, participou disso com uma ação civil pública. E ao final da ação, o Tribunal de Justiça definiu assim: ação civil pública, improbidade administrativa. Prefeito municipal que deixa dívidas a pagar sem disponibilidade de caixa. Ausência de má-fé necessária à configuração desonesta. Precedentes os recursos do cara. O tribunal entendeu que para caracterizar a improbidade administrativa que nós estamos falando, é necessário que tenha má-fé, que tenha dolo, que tenha um desvio, uma malversação do dinheiro público. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou o prefeito de Epitácio recentemente. Enfim, chegando ao final da minha fala, eu queria fazer um pedido para os senhores. Alguns de vocês, na minha gestão, eram vereadores. Então me recordo de Nelo, Berberte, Jurandir, Claudio Silva Rafon. Está juntado no processo, daqui da Câmara, um pacote que deve dar uns 10 centímetros, não sei quantas folhas tem, de indicação, requerimento e projetos de lei que vocês votaram. Todos eles dizem respeito diretamente às minhas contas. Ensejaram despesas no final do mandato. Vocês pediram para que eu fizesse aquilo. Vocês autorizaram por lei. Me permita, Cida, Lucemara, Lucas, Odilo, Jurandir, servidores públicos da prefeitura. Vocês viveram a realidade da administração Marcos Brambila com relação a isso, a servidor público. Walter, Fábio, Eliseu, ainda que distante, vocês são pirapozenses e testemunharam isso. Aliás, o Walter e o Fábio homologaram a minha candidatura, ou seja, deram favorável a ela, pedindo para que eu fosse reeleito. Em função disso, já terminando a minha fala, eu quero dizer para vocês que vocês todos são testemunhas do que eu fiz e como fiz e por que fiz. E eu peço a vocês que de uma forma muito tranquila, já estou concluindo, de uma forma muito tranquila, usem do vosso direito de vereador, que vocês têm um direito constitucional para isso, para que vocês possam dizer as contas de 2012. Se houve, não concordo que houveram, mas se houve, que elas sejam relevadas pelo vosso julgamento político-administrativo e deem a ela o parecer favorável. Certo? Muito obrigado a todos vocês. Desculpa se eu me exaltei, mas eu poderia passar aqui a noite e a semana falando sobre a administração, porque eu sei quanto foi dura, quanto foi difícil chegar ao final dela. Grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a palavra aí de todos os vereadores, quero agradecer a explanação aí do ex-prefeito Marcos
E agora nós passaremos para a votação nominal em aberto. No parecer final da Comissão de Finanças e Orçamento, que conclui pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas e, portanto, pela aprovação das contas do Executivo Municipal no exercício de 2012, para que não haja dúvidas, informo que votaremos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os vereadores deverão declarar se são favoráveis a tal parecer. Se sim, estarão votando contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado e aprovando as contas. Se votarem não, estarão votando contra o parecer da comissão e a favor do parecer do Tribunal de Contas e rejeitando as contas. Para que o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento seja aprovado, serão necessários os votos favoráveis de 2/3 dos membros desta Casa. Passaremos a votação. Mara, primeira secretária, pode iniciar a chamada dos vereadores para a votação. Vereador Claudecir Marrafon. Contrário ao parecer da comissão. Vereador Claudineide Nelo. Favorável ao parecer da comissão. Vereadora Dulcemara Lúcio. Favorável. Vereador Eliseu Zanini. Contrário ao parecer da comissão. Vereador Fábio Araújo Roque. Contrário ao parecer da comissão. Vereador José Maria Berbert. Favorável ao parecer da comissão. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Contrário ao parecer da comissão. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Favorável ao parecer da comissão. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Parecer contrário à comissão. Vereador Odilo Antônio da Silva. Contrário ao parecer da comissão. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Favorável. 5 votos favoráveis, 6 votos contrários. Declaro rejeitado o parecer final da Comissão de Finanças e Orçamento e aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em consequência, rejeitadas as contas do Executivo Municipal de Pirapozinho do exercício 2012. Espeça-se o competente decreto legislativo. Uma vez aprovado o parecer da Comissão de Finanças, uma vez rejeitado o parecer da Comissão de Finanças, determino que seja expedido o competente decreto legislativo, dispondo sobre a rejeição das contas municipais de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2012. Senhoras e senhores, nada mais havendo na pauta da presente sessão, sob a proteção de Deus, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos.